Olá, quarto ano, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma atividade, mais uma aula de geografia, né? Então, hoje nós vamos agora começar a nossa aulinha de geografia. Então, vocês vão pegar o caderno integrado, abrir na página 29 a 32, que é a nossa atividade de hoje. Então, bons estudos, preste atenção e fique ligadinho na explicação para fazer a atividade, tá certo? Na página 29, nós vamos falar sobre costumes do lugar de vivência que tenham se originado por influência de grupos de imigrantes. Então, vamos lá. O nosso país, ele apresenta diferenças ao longo de todo o seu território. Esse encontro de diversos estilos de pessoas e de grupos faz do Brasil um país de grande diversidade de culturas e de raças, né? É isso que faz o nosso país ser um país de diferentes raças. Então, por esse motivo, dizemos que o Brasil é um país heterogêneo. O que é heterogêneo? Então, vamos lá. Heterogêneo são povos com características diferentes, são povos desiguais, né? Tanto na cor da pele, nos olhos, cabelos, costumes, religiões. Então, são pessoas que vão ter as suas diferenças, tá certo? Aí na página 29, ele está pedindo a primeira questão para você observar a imagem aí que está no seu livro, na página 29, e você vai dizer, todas essas pessoas que aparecem na imagem, elas são todas iguais? Então, você vai dizer se sim ou se não, e você vai apontar algumas características físicas que você consegue observar nessas pessoas. Para o que são as características físicas? A cor da pele, os olhos, o cabelo. Indicar aí quais são as características físicas que você está observando nessas pessoas. Então, isso aí que faz com que o Brasil seja um país heterogêneo, que vai ter povos diferentes, povos desiguais, tá bom? Então, essa daí é a primeira questão da página 29. Na página 30, nós vamos aí ver que a população brasileira, ela é resultado de uma grande mistura, né? Mistura de quê? De culturas e características físicas de diversas partes do mundo, pessoas que vieram de vários outros lugares. Então, vai juntando e formando as diferenças, né, de acordo com as características físicas dessas pessoas que vieram de diversas partes do mundo. Então, quais são eles? São os índios, né, que já estavam aqui nas nossas terras, os portugueses que chegaram, africanos, árabes, italianos, espanhóis, alemães, japoneses e muitos outros povos que também chegaram aqui nas nossas terras, né? E que cada um ajudou a formar a nossa população. Então, cada um ajudou a formar a população brasileira. Porém, dentre todos esses povos que a Pro citou, nós podemos destacar 3 nações, 3 povos que foram fundamentais na origem do povo brasileiro. Quais são eles? Foram os indígenas, né, que já viviam aqui nas nossas terras, os portugueses que chegaram aqui, né, e os africanos. Então, esses aí foram os 3 povos fundamentais que deram origem ao nosso povo brasileiro, né? Essa mistura de povos que forma a população brasileira, ela é denominada, né, de miscigenação ou mestiçagem, que é a mistura desses povos. Então, a mistura desses povos aí vai dar origem à miscigenação ou à mestiçagem. Aí no seu livro, na página 30, tem a questão aí em cima que ele diz assim, a aula hoje vai ser muito legal, né? Falar sobre a formação dos povos brasileiros. É sempre muito interessante, assim, porque temos uma cultura muito rica e raças diferentes. Então, por quê? Por que temos uma cultura muito rica e raças diferentes? Será se é a letra A, porque a formação do povo brasileiro é homogênea? Será se é a letra B, porque o início da sua formação houve um encontro de raças, diferentes raças? Ou é a letra C, porque o território brasileiro é muito extenso? Lembrando aqui que nós falamos sobre heterogêneo, né? Que é a mistura, que são as diferenças, povos diferentes. E homogêneo? Então, vamos ver. Homogêneo é que é uma única forma. Será que a população brasileira, elas são todas iguais? Ou ela é heterogênea? Porque ela vai ter várias diferenças. Então, heterogênea
porque vai ter várias diferenças, né? São diferentes povos distintos, eles são desiguais, ou homogênea, que vai ser todos iguais, todos do mesmo jeito, vai ter as mesmas características. Então, você vai dizer aí se é a letra A, B ou C, né? Porque que temos uma cultura muito rica de raças diferentes. Então, você vai dizer se é a letra A, se é a letra B ou se é a letra C, tá bom? Aí embaixo, na questão 2, ele está dizendo, apesar de o Brasil ser miscigenado, ou seja, formado por vários povos, né? Existem 3 que foram fundamentais para a construção do nosso país. Quais foram eles? Quais foram os 3 principais nações? Lembra que a prof acabou de falar. As 3 principais nações, os 3 principais povos, né? Que foram fundamentais na formação da nossa população brasileira. Então, a pro acabou de explicar. Você vai citar aí, na questão 2, quais foram os 3 principais povos que formaram a nossa população brasileira. Tá certo? Na página 31, nós vamos aí continuar falando sobre o que a gente já aprendeu, né? Nós já aprendemos que o Brasil é um país miscigenado, que tem várias misturas, né? Várias raças. Mas o que seria isso? O que é miscigenado, o que é miscigenação? O que é mestiçagem? Então, isso é a mistura de raças, de povos e de diferentes etnias. Então, a mistura de diferentes raças, diferentes povos, né, deram origem à miscigenação ou à mestiçagem. Já o grupo étnico, povo ou etnia, é uma categoria de pessoas que se identificam mutualmente em semelhanças, né? Eles vão ser iguais na língua, na história, a sociedade, a cultura deles vão ser iguais, ou a nação é em comum, eles vão ter alguma coisa em comum. Então, etnias, né? O grupo étnico, ou um povo, né? Ou etnia, eles vão ter semelhanças, ele vai ter algo em comum, vai ter algo igual, né? Então, ao juntar todos esses povos distintos, o Brasil se tornou um país multicultural, ou seja, de várias culturas. O Brasil, ele tem várias culturas, por isso, de acordo a essa mistura de raças, né? Essa variedade de raças faz com que o Brasil se torne um país multicultural. Aí, no seu livro, na página 31, vai ter uma questão que diz assim, fique encantada com a história do povo brasileiro. Agora, queridos amigos, vamos fazer uma atividade para compreensão do que estamos estudando. Sua tarefa será de colocar V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá. Podemos dizer que o Brasil é um país miscigenado? A Pro acabou de falar sobre isso, né? Então, você vai colocar V ou F. Se for verdade, V. Se for falso, F. Aí, você vai fazer a mesma coisa com as outras aí afirmações. Você vai ler e vai colocar V ou F, tá certo? Vamos ler as informações do quadro para encontrar no caça-palavras os termos em destaque. É hora de diversão. Vamos lá? Então, você vai procurar na próxima página aí, tem as palavras em destaques que são brasileiro, né? Em destaque aqui, ó, brasileiro, índios, portugueses, espanhóis, brancos, africanos, negros, italianos, alemães e japoneses. Essas palavras aqui você vai procurar lá no caça-palavras na próxima página, tá certo? Então, a formação do povo brasileiro, o povo brasileiro é a união de vários povos. O primeiro povo a habitar as terras brasileiras foram os índios, né? Eles já moravam aqui nas nossas terras. Então, no ano de 1500 chegaram quem? Os portugueses, né? Os portugueses chegaram aqui e encontraram os índios. Depois, os espanhóis, que constituíram os brancos, né? Então, os portugueses e espanhóis, eles formaram os povos brancos na formação do nosso povo. Então, aí deu origem aos povos brancos, né? O branco. Com a colonização do Brasil, vieram também os primeiros escravos, que foram os negros. Eles eram africanos, né? Vieram da África. Muito mais tarde, juntaram-se a esse povo os imigrantes, né? Que vieram da Itália, da Alemanha, do Japão, então os italianos, alemães, japoneses e muitos outros que ajudaram para construir o nosso país.
Nós vamos observar aqui a formação étnica, né? Quando nós temos aqui os vários povos, né? Índio, branco. Quem eram os brancos? Os espanhóis, né? E os portugueses. Então, nós temos índios, o branco, o negro, né? Os africanos, mongoloide e asiático. Então, esses povos aqui, eles se misturam, né? E aí traz a miscigenação, os mestiços. E quando tem essas misturas, aí vai dar origem a esses povos, né? A essa formação. Então, caboclo, caiçara, mameluco, caipira, capial, branco mais índio, né? Então, branco mais índio. Quando a mistura do branco com o índio, quando um branco casa com um índio, vai dar essa formação aqui, né? Caboclo, mameluco. Quando o branco casa com o negro, vai formar o mulato, né? Quando tem a mistura de índio e negro, vai ser o cafuzo. Então, aqui, nós vimos aqui a variedade, né, dos povos, as raças, a mistura de raças que deram origem à miscigenação. Você vai observar um videozinho que a prova vai colocar aí agora, você vai assistir sobre essa formação das raças, tá certo? Assista o vídeo aí para você compreender melhor. Na página 32 tem o caça-palavra, né? Que você vai encontrar aquelas palavras que está lá na página 31, em destaque. Você vai encontrar aqui aquelas palavras, tá certo? Então, o Brasil é um país de várias culturas e todos nós fazemos parte dele. A Pro tem orgulho de ser brasileira. E você? Então, a aula foi super maravilhosa. Até a próxima aula. Boa atividade, capriche. Beijos da Pro e até o nosso próximo encontro, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de geografia. E a gente encontra na próxima aula. Beijos e faça a sua atividade, tire foto e envie no privado da Pro.